fé em Deus que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha... Vamos falar da série mais falada do momento, Tremembé, que estreou no dia 31 de outubro de 2025 em 5 episódios na Prime Video. Gente, eu demorei, mas eu voltei. E voltei com uma série maravilhosa. A nota dessa série no IMDb está 6,9. O episódio mais bem avaliado é o terceiro, Assassinas na TV. Ainda no IMDb, a sinopse é, abre aspas, Tremembé revela as intrigas, casos amorosos e histórias inusitadas que acontecem dentro do presídio que abriga os criminosos mais famosos do Brasil, fecha aspas. A série é baseada nos 2 primeiros livros do Ulysses Campbell, Suzane, assassina e manipuladora, e Elise, a mulher que esquartejou o marido, e em diversas pesquisas e visitas a um dos presídios mais famosos do país, Tremembé. A direção é da Vera Egito, da Fabiana Winitz e também do Daniel Leaf, e desde os primeiros segundos a série deixa claro, é baseada em fatos reais. Eu acompanho o trabalho do Ulisses do Céu há muitos anos. Eu sei o livro dele para preparar o episódio sobre o caso Richthofen. Eu assisto todos os podcasts que ele vai. Infelizmente eu não consegui ir. Gente, ele veio 2 vezes aqui no Rio para uma noite de autógrafo. Não consegui ir. Ai, fiquei arrasada. Mas o Ulisses já deixou claro que o livro Tremembé é uma trilogia, então com certeza ele vai voltar para outras noites de autógrafo, e se Deus quiser e Ele quer, estarei lá. Todo começo de episódio é sobre a reencenação de um crime dos personagens mais famosos da série. Esse primeiro episódio é provavelmente sobre o mais famoso de todos esses crimes, o caso dos von Richthofen. Eu devo dizer, gente, a Marina Rui Barbosa, na verdade a equipe de caracterização, a equipe da escolha de elenco, arrasou. Assim, eu não sei nem o que dizer. Aliás, eu não tenho nem nada o que dizer. Quando a Suzane, né, essa personagem, ela tá ali na porta do quarto dos pais, observando eles dormindo, para avisar os irmãos Cravinhos que estão lá no pé da escada aguardando o sinal para subirem e matar os 2. Ela vira para descer. Juro! Gente, eu vi a Suzane. Eu fiquei até assustada. Eu não sei se foi a penumbra, se foi o ângulo, se foi a caracterização. Não sei. É absurdo a semelhança, assim. Naquele momento, para mim, era a Suzane ali naquela escada. Todo esse crime, os passos dele são bem iguais na série ao que tá no laudo da reprodução simulada, o que tá no vídeo dessa reprodução simulada, o que as pessoas descreveram. Eu acho que eles só poderiam ter colocado a parte que ela faz o ok para eles subirem. A Suzane diz, né? Ela conta que ela fez esse sinal de ok. Eu achei que poderiam ter colocado isso. Mas eu já quero dizer aqui uma coisa. Eu vi muita gente comparando a Suzane da Marina com a Suzane da Carla Dias. E eu acho, gente, que são propostas muito diferentes, retiradas de obras completamente diferentes. O livro da Ilana sobre o caso não tem nada a ver com o livro do Ulisses, exceto, claro, porque trata, né, do mesmo crime, das mesmas pessoas. E essa diferença entre os 2 autores já fica muito óbvio nessa cena da escada, dela piscando as luzes. O olhar da Marina é quase de felicidade, ela tá ansiosa pelo que vai acontecer. Então, aquela é a Suzane que a gente enxerga nas milhares de páginas do processo, nos depoimentos. É a Suzane das entrevistas, a Suzane que as pessoas que conheceram falam que é. É essa Suzane que planejou, que arquitetou e que organizou a morte dos pais. Acho uma ótima escolha eles não mostrarem o crime em si, não fazerem o Ryan Murphy mostrar os assassinatos em si, porque é muito pesado.
fica implícito a violência quando a gente vê o tanto de sangue respingando no teto do quarto a cada vez que os irmãos Cravinhos abaixavam os porretes, no sangue que ficou neles. Então eu achei que deu uma sutileza, ao mesmo tempo que dá o impacto que precisa, sem mostrar a cena em si, né? Como é que ficaram as pessoas, sabe? Aquela violência, assim, estampada no rosto das vítimas. A Suzane, ela estava na penitenciária feminina da capital quando houve essa rebelião que eles mostram aqui na série. E aqui, que é a Dadá, na verdade foi a Maria Bonita, ela quer aproveitar a rebelião para matar a nossa Sussu. E contém ironia, tá, gente? Muito bem feita a sequência da rebelião. Tem diversas pessoas comparando essa série também com Orange is the New Black. Se eu não me engano, acho que é esse o nome, né? Só que, gente, como alguém que só conhece o nome dessa série por saber que ela praticamente fez a Netflix ser a Netflix, eu nunca vi, tipo, nem corte dessa série, nem trailer, nem nada sobre. Então eu não posso opinar se há semelhanças ou não. Talvez as pessoas estejam vendo, porque acho que parece que também é um presídio feminino, né? Então não sei se talvez seja por isso. Mas eu vi muita gente falando que parece, né? Não sei, não posso opinar. Como diria a Glória Pires, não consigo opinar. Aproveitando esse ponto aqui que a gente está conversando sobre a rebelião, gente, documentário é uma coisa, ficção é outra. E por que eu digo isso? Por ter lido os comentários reclamando da cronologia. Tal coisa não foi na hora que mostram. Essa coisa não foi nesse momento que mostra. Mas a Suzane não estava em tal lugar esse ano, era no ano tal. Gente, é preciso que toda essa narrativa inteira coubesse em 5 episódios. A proposta da série é mostrar esses criminosos convivendo dentro desse presídio. Uns conviveram ao mesmo tempo, outros não. Alguns eventos aconteceram exatamente como está lá, outros não. Exemplo disso, a carta que o Daniel envia para Suzane, terminando, é antes, inclusive, dessa rebelião. Não é com eles lá em Tremembé. Ela até saiu da prisão depois disso, foi quando ela deu aquela entrevista pro Fantástico. Eles também saíram, deram entrevista pra Jovem Pan. Então, assim, é preciso ter um pouco de compreensão para entender que só em documentário a gente vai ter essa precisão cronológica e a série nem se propõe a isso. Os atores, em geral, mas a Marina, principalmente logo no início, mostra como ela captou bem a Suzane. O jeitinho sedutor de pedir as coisas ao advogado, quase infantilizado, como se ela fosse uma menina em perigo, frágil, mas com uma pitada de sedução sonsa. E o Ulisses, ele sempre enfatizou que a sedução da Suzane não é sexual, é a sedução da manipulação. E a Marina entendeu isso. Até as palavras repetidas. A Suzane, ela tem um costume de repetir algumas palavras sempre 3 vezes para marcar aquilo que ela tá falando, para dar uma noção de que é muito forte aquilo que ela tá sentindo, assim, sabe? Quando ela tá falando com o advogado, por exemplo, ela fala, eu tô muito, muito, muito assustada. Esses advérbios de intensidade, ela costuma sempre falar 3 vezes, né? Como se o subconsciente dela quisesse enfatizar aquilo. E é essa mesma sedução aqui que a gente vê ela usando com o advogado, que ela usa com o promotor. E outra coisa, ela não tem preconceito não. Vocês veem, ela usa sedução, é com homem, é com mulher, é com qualquer um. Ela não tem esse preconceito não. Gente, o que ele é? O promotor, chamando ela de Suzy. Eu chamo, por exemplo, de Su. Mas ele chamando de Suzy, meu Deus do céu, você vê que loucura. A música. Gente, eu sei que tem quem odiou a trilha sonora, mas algumas músicas eu confesso que eu adorei. A trilha sonora conta também uma história. A gente precisa aprender, talvez, a ouvir a letra com calma, porque elas conversam com o que está acontecendo. Ou elas estão ali porque elas também dizem algo subliminar sobre a cena. A música da Suzane, muito boa. É a cara dela. Eu sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado. E ela consegue ir pra Tremembé. Aliás, ela consegue quase tudo que ela quer. Sabe aquele meme da Kiara? Kiara consegue tudo que ela quer na hora que ela quer? É praticamente aqui a Suzane. E além
de não sofrer a consequência do que ela faz. Ah, Gisele, mas ela planejou a morte dos pais, tá presa, então ela sofreu consequências. Sofreu sim. Sofreu, menina, sofreu. Ela ainda dá um jeito de eliminar, de descartar a pessoa que ajudou como promotor, que não ganhou beijinho, mas uma denúncia na corregedoria. Ai, gente, eles poderiam ter falado do beijinho que o promotor pediu, né? Porque, na verdade, esse beijinho era sexo oral, né? Eu achei que faltou, ia ficar mais crível, sabe? Poxa, fiquei triste. Porque ia ser bem legal se eles tivessem colocado isso, deixar bem assim, na cara, que beijinho era, o que ele queria em troca, entendeu? Que na verdade era outra coisa que ele queria em troca. Faltou. Isso aqui pecaram. Na minha opinião, o que ajuda a Suzane a alcançar o que ela quer nessa vida depois de presa é a fascinação que se fez em volta dela. As pessoas com quem ela conviveu viam ela como uma celebridade. É a mesma coisa que a gente consegue notar em fãs fanáticos por certa pessoa famosa que se endivida para ver aquela pessoa, faz vaquinha para pagar iPhone, tudo que a pessoa pede ela faz, esses fãs engajam, compra tudo que a pessoa indica, defende até a morte. Existe esse fenômeno e existe com pessoas famosas ou com subcelebridades, com influenciadores, com cantores e também existe com criminoso. E acontece, pra mim, na minha opinião, é a mesma coisa que acontece com a Suzane. O que eu achei bem legal, eu não sei se eu já vi isso em algum outro documentário, em alguma outra série, mas é esse freeze que eles dão no criminoso, passado um tempo que ele já apareceu na série, mostrando o nome, o crime e a condenação. Porque ali, pra mim, é uma forma de deixar bem claro pra quem tá assistindo, parece legal ela, né? Ele nem aparenta que merece estar preso, poxa, aí vem eles e pá, jogam na gente que nenhum deles é santo. Eles poderiam ser qualquer pessoa que nós conhecemos, porque eles são pessoas que alguém conhece, alguém conheceu. Eu acho muito bom isso, para que a gente mesmo perceba que o monstro não é diferente de ninguém, ele se comporta como qualquer pessoa. A diferença está no que ele é capaz de fazer, mas isso não vem estampado no rosto de ninguém, e é nesse ponto, por ter isso, que eu não consigo concordar que essa série está romantizando os criminosos. Ao contrário, eu acho que ela está deixando bem claro que não adianta a gente achar que é um abismo que nos separa e que a gente consegue saber de longe quem são essas pessoas. A gente não consegue, não. É aqui que está o perigo. Aí, tem um comentário que a Elise faz sobre ela não ter planejado matar o Marcos, porque se tivesse, ela teria matado ele no Xingu e ninguém ia saber. Isso vai muito de encontro com o que se diz em resposta a ela ter comprado uma serra elétrica, dela ter contratado o detetive, e é mais ou menos, né, a linha da acusação de que ela estava planejando o assassinato. Então eu achei válido colocar na boca do personagem essa fala, porque muitas pessoas dizem que ela poderia ter feito mesmo. Ela poderia mesmo ter planejado, levado ele para uma viagem de caça, dado cabo dele em sei lá onde, largava o corpo para lá e ninguém nunca ia descobrir. Então, as pessoas, quem defende a Elise diz, olha, ela não planejou, porque ela poderia ter feito tal coisa e ela não fez. Por outro lado, quem não defende a Elise fala, não, mas ela planejou, porque ela comprou tal coisa, ela fez tal coisa, ela fez tal coisa. Então, mas eu achei bem legal eles colocarem isso, a personagem falando isso, né? Porque é o que a Elise realmente fala, né? Infelizmente, eu não li ainda os outros livros do Ulisses para conseguir fazer contrapontos. Eu não estudei o caso, por exemplo, da Elise profundamente. Mas essa Elise soberba, se gabando de ter um apartamento, de ter uma adega de 3 milhões, vai muito de encontro com todos os depoimentos de quem trabalhou no caso, relata sobre ela. O Ricardo Salada mesmo, que foi o responsável por fazer a perícia na casa, esteve com ela até uma rocha que também estava nessa perícia, e eles dizem que ela era e fazia comentários exatamente assim como a Elise faz na série. Outra coisa que eu vi as pessoas comentando é como na série a prisão parece muito arrumada, muito isso, muito aquilo. Gente, eu tenho, 95% de certeza que muitas pessoas que comentam nunca estiveram no presídio, graças a Deus. Eu também nunca fui, graças a Deus de novo. E a imagem que a gente tem
de presídio que a gente tem de prisão é tipo Carandiru. É um lugar com 200 pessoas numa cela, sendo torturadas 24 horas, sofrendo, um matando o outro. Eu tenho bastante certeza de que não costuma ser assim. Primeiro que na série, tá todo mundo no regime semiaberto. Por isso que tem aquelas autorizações das saidinhas e tal. Então, na sala do semiaberto, o convívio entre os presos, eu tenho quase certeza de que já é muito mais amplo, muito mais tranquilo. Porque é ali que eles vão começar o processo de ressocialização, que é entre eles mesmos. O segundo ponto sobre essa questão de como ali parece muito arrumado e tal, gente, aquilo ali é uma série. Aquilo ali não é dentro do presídio. Eles reencenam a estrutura do presídio. Mas é claro que não é exatamente igual ao como é em Tremembé. E aí também tem um outro ponto. Tremembé não é como as outras cadeiras, não é como um Pinheirão, ou não é como aqui a gente tem Bangu aqui no Rio. É um outro tipo de presídio. Então, obviamente, a gente vai ver uma situação diferente, porque os presos que estão ali, inclusive, são diferenciados. Então, tem muito isso. É como eles estão mostrando ali na série? Eu tenho quase certeza de que não é. Mas, quem está assistindo também está preparado para ver exatamente realmente como que é? Talvez não esteja também. Na maioria das cenas do Daniel Cravinhos, ele ainda está muito fixado na Suzane, né, gente? Eu ficava assim, olhando, e eu só conseguia pensar, meu filho, tu ainda tá nessa? Sério que você ainda não superou? Eu só conseguia pensar nisso, juro pra vocês. E a relação dos Cravinhos, eu acho muito interessante, assim, porque é bem de irmandade mesmo, eu acho muito bonita, porque eles realmente se amam e isso humaniza eles. Os dois cometeram uma violência absurda, mas eles se amam mesmo, sabe? E quando o Christian tá ali aconselhando o irmão, ele tá relembrando ao Daniel que a Suzane fudeu com a vida deles, falando pra ele esquecer dela, pra que ele escrevesse então uma carta dizendo pra Suzane o que ele sente pra ela e tal. Gente, eu morri de rir. Quando ele fala pro irmão colocar no fim da carta, tipo, que o diabo te abraça no inferno, sua vadia. Cara, eu morri de rir. Eu me rachei de rir, vocês não têm noção. Com a informação que vem da Poliana, que depois a gente vai saber que é a Luciane Albergue, que ali quem mandava e desmandava naquela ala ali do presídio era a Sandrão, vocês notaram uma mudança na expressão da Suzane? Gente, é muito bom, porque ela na hora entende quem ela deve usar, qual o objetivo novo dela. E ela tenta se aproximar, né? E aí a Sandrão manda ela vazar, mas ela sempre vai atrás do que ela quer, não é mesmo? É uma coisa impressionante. Tem uma pessoa focada, é a Suzane. O mundo lá dentro, se é possível que a gente analise sem nenhum viés, eu não acho que é muito diferente do mundo aqui fora. Tipo, uma detenta joga um balde de água na Jatobá. Uma água suja que ela estava usando ali para limpar o chão ali daquela área. E essa retaliação é devido ao crime dela, né? Que é jogar uma criança da janela, enteada Isabela Nardoni. Só que a mulher, essa outra detenta que joga água, a série mostra depois que ela cometeu um crime com criança também, com a própria filha. É meio... Sabe aquela frase bíblica sobre querer tirar o cisco do olho do outro quando você tem uma trave no seu? É isso assim na vida. A Jatobá vai ali direto no Sandrão, querendo ser protegida. Houve um esculacho, sendo que, novamente, é uma outra detenta que também cometeu um crime contra um garoto de, sei lá, 12, 13 anos, que ela conhecia, e que é um crime tão cruel quanto o da Jatobá. Vocês entendem aqui a hipocrisia? O teste de Rorschach, que o advogado do Alexandre fala, outros vão falar durante a série, tem um livro, gente, da Darkside que fala sobre esse teste. Novamente, eu ainda não li, mas vale a pena ler, eu já li resumos, resenhas dele. Inclusive, ele já foi sorteado aqui no podcast. Ele é utilizado como uma ferramenta, né, nos exames criminológicos de progressão de regime mesmo. Parece que são poucas pessoas habilitadas para aplicar aqui no Brasil. E até onde eu lembro, a Suzane foi uma que saiu sem precisar passar no teste. Então eu não sei se é algo que trave a progressão, sabe assim? Porém, eu sei que é uma etapa do exame criminológico. A Sandrão namora a Elise. Elas têm cenas até bem quentes. Eu não tava esperando, não. O Ulisses sempre falou sobre o que ele chama de sexualidade fluida, que acontece dentro dos presídios. Mas na minha cabeça,
Não sei porquê. Eles iriam deixar meio que assim, subentendido, sabe? Mas não. Botaram os personagens pra se beijarem mesmo, dormirem juntas mesmo. É uma relação que parece bem apaixonada, né? Elas são namoradas. Elas são namoradas como qualquer outra, né? Até meio juvenis, com risadas, sentadas no colo, umas cenas de ciúmes, planos do que fazer com dinheiro, que a Elise jura que tem. Isso aqui, por exemplo, essa cena assim, isso aqui é uma das coisas que eu tenho certeza que não é possível que aconteça dentro do presídio. Fica parecendo que elas estão na escola e que ali é a hora do recreio, assim, do intervalo das aulas. Isso aqui eu tenho certeza que não acontece, nem em Tremembé, nem em lugar nenhum. Tem a chegada da Luca, toda vestida de salto, louquinho de couro, lá no prédio da aula masculina de Tremembé, que como ele é filho de polícia, né, mesmo ele tendo cometido 157, se eu não me engano, acho que foi roubo, né, ele foi pra Tremembé, e aí começa uma relação entre ele e o Christian, dentro daquele mundo ali deles. Outro ponto que eu considero que é um reflexo de que como as coisas lá dentro são como são aqui fora. A diferença entre o convívio dos homens e o convívio das mulheres. Os caras malham juntos, jogam futebol, eles conversam, eles comemoram juntos quando alguém sai, quando alguém passa no vestibular, eles namoram. Assim, tem conflito? Bem, mas no geral eles são bem parceiros, né? Já as mulheres brigam, é uma implicando com a outra, é uma disputa, uma querendo passar por cima da outra, é outra roubando a mulher da outra. Tem muita rivalidade, que é exatamente como as coisas acontecem aqui fora, e infelizmente ainda acontecem aqui fora. Os homens sempre se protegem, são sempre parceiros, e as mulheres sempre brigando, sempre nessa rivalidade. Mas quem sabe um dia mude, né? A personagem da Sandrão eu achei muito bem construída. Ela é debochada, ela é agressiva, ela fala palavrão à beça para poder reforçar, né, essa força dela, esse poder dela. Ela é dissimulada. Aliás, olhando assim, eu fiquei observando, né, a relação dela com a Suzane. Gente, eu acho até que ela e a Suzane nisso combinavam. Olha, almas gêmeas, perfeitas uma para outra, perfeitas. O Alexandre Nardoni vai lá, se apresenta para fazer o teste de Rorschach e ele volta a cena dele segurando a mão da Isabela para fora da janela, é bem pesado. Achei pesado. Eles não mostram a criança mesmo caindo, mas você vê a mão para fora da janela, é pesado. Você vê ele conversando com outros detentos, ele trabalhando. Assim, você acaba esquecendo do que ele foi capaz de fazer. E aí é como eu disse, né? É nesse momento em que você tá quase esquecendo do que essa pessoa fez, a série te traz de volta, te lembra do que essas pessoas fizeram. Eu acho isso muito bom. O Alexandre Nardoni, cara, essa é uma das caracterizações que ficou muito parecida. Pra mim, de todos, pra mim, o Roger Abdelmaci foi o que ficou mais semelhante. E é o personagem que aparece no fim do primeiro episódio, sendo levado pra cama, em uma cadeira de rodas, todo decrépito. Parece até que tá com uns dias de vida contados. Mas é o detento que levou ele de cadeira de rodas sair. O homem se levanta bonzinho, joga fora o remédio que ele recebeu na enfermaria. Porque, primeiro, o Roger fez isso mesmo. Ele ficou bastante tempo metendo essa de que estava doente. Mas ele estava com a saúde ótima para cometer crime, né? Fosse preso do nada, fica doente, fica à beira da morte, vê tudo preto, vê o túnel, vê a luz, vê um monte de coisa. E isso mostra o quão dissimulado ele é. Aliás, o quão dissimulado muitos ali são. O segundo episódio se inicia com a história do crime da Elise. Gente, eu amei o nome do episódio. Até que a morte nos separe. Tinha um programa da XN, não sei se vocês vão lembrar, que tinha o mesmo nome. Olha, vou falar pra vocês, meu sonho é conseguir ver a terceira temporada desse programa. Eu só acho até a segunda temporada. Ai, meu sonho. Se você tá me ouvindo, seja lá em que momento da vida você esteja me ouvindo, se por um acaso você sabe onde você tem essa terceira temporada desse programa, por favor, me manda uma DM, me procure, porque eu queria muito assistir. Aqui, no começo desse episódio, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu no início do primeiro episódio. No iniciozinho, assim, tem a cena em que a Elise tá tomando banho. Juro pra vocês, eu vi a Elise.
Eu vi. Era a Elise ali tomando banho. Muito surreal. Muito, muito, muito surreal. De todas as reencenações dos crimes, essa da Elise e do Marcos foi a que eu menos gostei. Eu esperava muito mais do ator que fez o Marcos Matsunaga. Eu não senti nele a raiva e a energia que eu acho que o Marcos... Se o Marcos for, como as pessoas dizem que ele era, eu acho que a reação dele teria sido diferente. E a morte do Marcos aqui nessa série não foi igual, porque as provas periciais mostram que ele foi baleado entrando no apartamento. Ele não estava tão longe da porta de entrada. Ele tinha ido buscar pizza, subiu o elevador, abriu a porta, pá, tomou o tiro. Como diria Flor de Lis, pá, 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 pá. Eu tô brincando, acho que foi um tiro só. Então, isso aqui me incomodou um pouco também. E a troca dos dois atores, não sei, gente, não me passou uma verdade. Vai parecer até meio idiota eu falar isso, porque é ficção, né, gente? Mas não me passou veracidade. Parecia uma briga meio forçada, encenada, né? Se a gente pode usar esse trocadilho. Eles mostram a Elise ligando para o 90, desligando. Fiquei curiosa para saber se aconteceu isso mesmo. Se você souber, deixa aqui nos comentários para mim se de fato aconteceu. Os detalhes, gente, das fotos do porta-retrato. As mesmas fotos que tinha na casa. Mesma pose. Eu achei muito cuidadoso da cenografia fazer isso, assim. De longe, pareceu mesmo que eram as fotos originais, assim. Um trabalho muito, 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 como diria a nossa Su, muito, muito, muito bem feito. Tanto no caso dos von Richthofen quanto nesse, a câmera, ela mostra o rosto da Elise ensanguentado enquanto tá cortando o corpo do Marcos. Então, novamente, né, eu já falei isso um pouco antes sobre os cravinhos, e eu acho isso uma escolha de direção muito legal, porque você consegue ter a dimensão da violência que está acontecendo quando você vê a quantidade de sangue. Mas você não vê essa violência acontecendo. Então, ela deixa aberto para você imaginar. E eu acho isso muito legal. Eu não gosto de coisas tão explícitas assim, sabe? Cortando e aquilo tudo. Então, eu achei uma escolha da direção muito... Foi muito assertivo da direção fazer desse jeito. Eu sei que... Depois da série da Netflix, a quantidade de pessoas, de mulheres que passam pano com glitter rosa para Elise aumentou substancialmente. E como alguém que cansa de fazer tantos vídeos de casos de feminicídio, eu entendo de onde vem isso. Eu particularmente consigo entender que o marido dela era péssimo, que ele era um viciado em sexo, que ele estava traindo ela, que ele a ofendia e tudo mais. Mas quando ela corta o corpo, ela para amamentar, como se nada tivesse acontecido. Ela interage com a babá. Ela fica horas esperando o sangue escorrer, põe as partes em mala, sai para dispensar. Esse aqui é o limite para mim do que poderia ser uma legítima defesa. Ou então um tiro de, cansei, não aguento mais. Para alguém que matou e queria se livrar do marido, sem perder dinheiro, sem perder status, sem perder o nome. Então, assim, eu tenho opiniões conflitantes sobre esse caso da Elise. A gente tem o detalhe do animal rondando a mala, que aquilo ali é verídico. Tem um braço do corpo do Marcos que nunca foi recuperado. E aí eles acreditam que é porque algum animal pegou e levou. E no outro braço achado, dá pra ver umas marcas assim, sabe? Que indicam que algum animal mordeu ou algo assim, sabe? Aqui nesse episódio, nós conhecemos aquele que é o autor do livro mais falado durante esses últimos dias, o Diário de Tremembé, que tá mais difícil de achar que ouro, que diamante, mas o que tinha de gente desesperada atrás desse livro, nessas redes sociais, nessa internet de meu Deus, não está escrito no gibi. Esse Cifiló ficou 2 anos preso lá em Tremembé e aproveitou então para fazer essas entrevistas com diversos presos. O Alexandre Nardoni, a gente vê ele montando tipo uma maquete aquilo, né? Do edifício London, que é onde ele morava, onde aconteceu o crime, para provar que ele não matou a filha. E pior que, sabe que eu sinto, na verdade, melhor dizendo, né? Que ele mantém essa narrativa de inocente há tantos anos
que ele acredita que realmente ele é inocente mesmo. Assim, não que eu acho que ele seja, tá? Vamos com calma. Mas ele tá tanto tempo repetindo isso que me dá uma sensação que pra ele virou uma verdade. E quando o Assir faz perguntas óbvias que o Nardone não consegue explicar, como uma terceira pessoa jogou a filha dele da janela, ele se irrita, ele se sente ofendido. E mesmo na série, mostrando a tal versão dele por animação na maquete, que aliás, muito legal que ficou, se vê que não tem como, gente. Assim, só na cabeça dele que essa versão é possível. Mas, e aqui eu repito, pra mim, ele tá tantos anos contando isso que isso virou uma verdade. Sabe aquilo que uma mentira contada tantas vezes se torna uma verdade? Eu acho que pra eles isso virou sim uma verdade. Aí a gente volta pra Suzane, ela consegue separar a Sandrão da Elise, mas eu não acho que a Suzane ela realmente fosse bissexual ou que ela sentisse atração pela Sandrão, até porque a atriz que faz a Sandrão, gente, essa atriz ela é muito mais bonita que a Sandra mesmo, muito. Eu não sei se não ter cena de beijo, aliás, vai ter, né, mais pra frente, mas como não tem muitas, a interação delas não é tão quente, né, com a temperatura assim, né, mais alta, como é da Sandrão com a Elise, então eu não sei se é por conta da Marina ou se é por conta da Suzane mesmo, né, se a Suzane era realmente desse jeito, mas não sei, mesmo a Suzane mesmo naquela entrevista com o Gugu, gente, eu não senti. Eu acho que é uma questão de interesse. Não acho que ela tenha sido... mas tudo bem, tem aquele negócio da sexualidade fluida, né? Que o Ulisses fala, que foi o que o Cristo experimentou, né? Então pode ser que seja isso? Pode ser que seja. Eu acho que foi simplesmente manipulação, mas vai que seja fluidez, não é mesmo? Tem coisas nesse episódio que eu tenho certeza de que saíram do livro do Assir. Eu nem li, mas eu tenho certeza que saiu do livro. Que nem a do médico, esse médico, o Dr. Carlos, né, que é um detento e que cobra ao Roger um dinheiro, uma vaga na clínica para assinar um laudo, ele conseguir uma prisão domiciliar e de arrumar remédio para ele passar mal mesmo. Eu suspeito que isso venha do livro do Diário de Tremembé. Assim, eu tenho uma suspeita muito forte. Nós temos a história do chefe da diretora de Tremembé, que pede pro Daniel customizar a moto dele. Isso é o meu ver, tá, gente? Tô falando do meu ponto de vista. Essa cena toda, que eu também acho que isso aqui saiu do livro do Assir Filó, mas a opção, né, a escolha de colocar isso na série, pra mim, tá? Na minha forma de entender os simbolismos das coisas, é para mostrar que o sistema é tão criminoso, ou tem tantos criminosos, quanto os que estão presos lá no presídio. Há um ciclo vicioso, há um ciclo criminoso, que vai do policial penal ao secretário de Segurança Pública. Muita gente acredita que quem está preso é que não presta, esquecendo que quem forma esse sistema presta tanto quanto ou até menos. E é aí que a gente pode se questionar como que esses homens, essas mulheres, podem ser ressocializados de fato se o sistema é corrupto, se o sistema é sujo. É um questionamento, tá, gente? Mas eu acho que é um questionamento muito válido da gente fazer. Essa entrevista da Suzane para o exame criminológico é muito marcante, né? Eu ainda não vi uma entrevista do Ulisses que ele não comentou sobre isso, em como a Suzane acaba cometendo um ato falho nessa entrevista do exame criminológico. Porque o detento, ele precisa entender o crime que ele cometeu e, a partir disso, se arrepender. E esse arrependimento conta para a progressão de regime. Então, o que a Suzane faz é dizer que se arrepende. Só que o arrependimento dela não é porque ela matou os pais, não. O arrependimento dela é porque ela foi presa. A vida dela acabou, não a dos pais, não a do irmão. Ela que não se formou, ela não tem uma família. Só que a Suzane, a mente dela é tão rápida, ela é tão sonsa, que ela nota a reação
de quem está examinando ela, da psicóloga, eu não sei exatamente quem é. Ela muda a expressão, muda a história. Aí ela sente muita falta da mãe. Ela compreende que ela precisava falar dos pais. E eu acho que isso é um ato falho dela. Porque os traços narcisistas da personalidade dela não a deixavam entender que ela não era uma vítima. Que os afetados pelo crime foi quem ela mandou matar. Ou o irmão que ficou órfão, não ela. Então, é interessante você ver que por mais que conscientemente ela saiba o que ela precisa dizer ou que ela imagine o que a pessoa quer ouvir, o que ela é como pessoa é muito mais forte do que a razão dela. E para mim, isso aqui, esse ato falho dela, prova isso. Uma outra observação que eu tenho é a visitação. Vocês já viram? Vocês que já viram a série, vocês notaram que tem sempre mais pessoas na visitação da ala masculina do que na ala feminina? E gente, na opinião minha, tá? É muito humilhante. Juro. Eu julgo quem vai? Não julgo. Porque eu acho que cada caso é um caso. Mas eu acho, infelizmente, eu acho tão humilhante. Você vê tudo que você levou ser revirado, você ficar nua na frente de gente estranha, agachar, ser revistado. É muito difícil. Muito difícil. Não julgo. Porém, eu acho muito constrangedor. Acho que essa é a palavra. Eu acho extremamente constrangedor. E nessa visitação, nas que são encenadas, né? Eles não mostraram se os pais dos escravinhos iam lá. Ficou parecendo que o Daniel não recebia visita. Eu não sei se é porque o Christian tinha mulher. A esposa dele ia. Mas o Daniel sempre ficava sozinho no pátio. Eu achei estranho isso. E nessa visitação, ele conhece a Celina. Acho que na vida real o nome dela é Aline, salvo engano. Esqueci de anotar isso, gente. Na série, ela é filha de uma policial penal. Mas eu acho que, na verdade, ela era filha de uma diretora de ala. Posso estar errada, tá, gente? Mas era alguma coisa assim. E ela fica doida pelo Daniel. Louca, apaixonadíssima. Tem um personagem que é um jornalista. O programa é Cheiro de Notícia, né? Gente, sabe o que eu fiquei pensando? Será que esse aqui é o alter ego do Ulysses Campbell? Sabe assim? Porque eu sei ele não é o único roteirista dessa série, né? É uma equipe. Mas tem muitos autores de filmes ou de novelas que sempre colocam um personagem que reflete ele mesmo, a pessoa que está escrevendo. E aí eu fiquei olhando para esse jornalista e falei, gente, será que esse é o Ulisses, é a forma dele se colocar lá dentro? Porque o cara consegue entrar lá em Tremembé, né? Ele bota o nome dele como se fosse uma visita de uma outra pessoa, que é uma coisa que o Ulisses já disse que ele cansou de fazer, ele já fez algumas vezes isso, para poder pegar as anotações do Assir Filó, para levar para a editora, para conseguir ser publicado, né? Mas eu fiquei pensando nisso. Será que esse jornalista não é um personagem fictício que é o alter ego do Ulisses inserido dentro de Tremembé? Aí vem o famoso pedido de calcinha que o Christian faz ao Luca. O Christian é muito amoroso com ele. É um fenômeno interessante até, né? Ele preso, o Christian no caso, né? E mantém 2 relações amorosas e sexuais com alguém que tá fora e com alguém que tá dentro. Gente, o homem preso. Um homem preso e todo enrolado. Ai, gente, sério. Alguns com tantos e outros com tão pouco, né? Vocês não pensaram? Vocês não acham isso? E o Luca pede à mãe que tá visitando ele ali a tal da calcinha. Olha, essa não é uma mãe. Essa não é uma mãe, não. Essa mulher não é uma mãe. Ela é para ser glorificada pela coragem. E, paralelamente ao Christian querer a calcinha, ele vai pra cela de visita íntima com a mulher dele, ainda machuca o pênis. Meu Deus. Eu acho que isso de fato aconteceu, mas é muito engraçado. Um homem preso, gente. Um homem preso. Essa cela de visita íntima é sempre algo que o povo entra em discussão também. Tipo, como que alguém que tá preso por um crime horrendo tem direito a fazer sexo dentro da prisão ainda? O que a segurança pública entende é que, primeiro, isso faz parte da ressocialização.
Segundo, mantém, né, esse vínculo do preso com a família, que vai precisar receber essa pessoa quando ela estiver no semiaberto. Então, eles precisam apresentar um interesse lá para serem liberados, né? Então, precisa haver essa conexão, precisa ser mantido esses laços. E terceiro, eu acho que é para manter a calma deles lá dentro do presídio, porque libera energia, né? Principalmente os homens ficam mais relaxados, e aí acaba coibindo rebelião, briga, morte. Eu entendo os pontos, se vocês querem saber minha opinião, ninguém perguntou, porque isso aqui é gravado, mas eu já digo, eu entendo os pontos de quem apoia a ressocialização, e eu acredito na ressocialização em certos casos. Eu entendo certos pontos levantados, esses, por exemplo, que eu levantei, super entendo, compreendo, mas eu, Gisele, particularmente não concordo. Eu acho muito perigoso, por exemplo, um homem preso por feminicídio ter acesso a ficar sozinho com uma mulher. Não concordo, não consigo ver coerência numa coisa dessa. Eu acho muito perigoso, principalmente para essa mulher. Então, eu acho que deveria ser tratado caso a caso. Tipo, crimes de homicídio, crimes contra a vida, eu acho que não deveriam ter acesso a esse tipo de visita íntima. Mas, né, é como as coisas são. Eles mostram o sofrimento da Jatobá com a ausência de visita dos filhos, porque os 2 meninos ficaram com a família do Alexandre. Então, os avós levavam eles para verem muito mais o pai do que a mãe. Imagino que ela, sendo mãe, amando os filhos, ela deveria se sentir preterida, deixada de lado. E essa situação dos Nardones, gente, eu nunca sei o que pensar sobre. Assim. Eu, Gisele, gosto sempre de tentar fazer ponderações, ver os contrapontos, ver o que tem de errado ou certo de um lado da história, errado ou certo do outro lado da história também, não para justificar o que muita gente acaba achando, né? Não é, gente, não é para justificar, nunca é para justificar, mas é para entender as coisas, porque as pessoas são muito complexas. Ninguém é uma coisa só. Todos nós temos muitas camadas de comportamento, de pensamento, de visão de mundo, de entendimentos, de vivências. Então, eu tento observar as coisas meio que de cima, não sei se vocês entendem. É um pouco assim, flutuando nas coisas, porque aí você consegue ter uma visão ampla da situação. Essa mulher, Jatobá, ela casa com um homem dependente inteiramente do pai. Ele não tem controle próprio da vida, ele não tem uma decisão de escolha, ele já vem com uma filha, vem de um relacionamento com uma mulher que tem o mesmo nome que ela, é um homem indeciso, ela mesmo estando em uma situação que não é muito diferente da dele. Essas 2 pessoas que não conseguem comprar um saco de pão sem o dinheiro dos pais, têm 2 filhos. 2. Não podendo nem se sustentar. Aí essa mulher, que ainda é um pouco perdida nesse comportamento, acho que meio juvenil, meio infantil, psicologicamente instável, esgana a filha do marido, é presa, não tem dinheiro, os pais dela também não têm. Então ela fica nas mãos dessa família sozinha, sem acesso aos filhos, precisando se manter unida a essa família. As detentas tratam ela mal, já não é da personalidade da Jatobá também ser uma pessoa amistosa, ser uma pessoa carismática. Então você nota, ao ver como que é a interação dela com as presas e como é a interação do Alexandre com os presos. Então eu consigo, a partir dessa situação dela, né, dos filhos e tal, eu consigo ver isso, né, que ela tem todos esses contrapontos para ela ser também como ela é. Aí a Gerlice termina o namoro com o Sandrão. Achei muito engraçado, gente, que o Sandrão não gosta que falem que ela matou, né, que ela matou um adolescente, não uma criança. Como se fosse menos pior, juro. Ela não gosta, ela fica chateada, porque ela não matou uma criança não, ela matou um adolescente. Meu Deus. Agora que ela falou, né, que é um adolescente, ufa, a gente fica até aliviado. Tô brincando. O advogado da Suzane, que eu acho que ainda era o Denivaldo, creio eu, levou para ela, fingindo ser uma apostila de estudo pro vestibular, respostas do teste de Rorschach, que adivinhem, mesmo com respostas, ela não passa. E por que não passa? Porque o teste não é só você dizer o que você vê, mas onde você vê, como você vê. E aqui, novamente, ela descarta o advogado, como ela descartou o Daniel, como ela descartou o irmão,
como ela descartou os pais, como ela descartou o promotor. Até aquele momento em que o advogado era vantajoso, ela manteve. Ela falava manso, ele falava com a Suzane como se ela fosse uma criança, cheio de toques. Más línguas dizem que ele se apaixonou por ela e tudo. Então ela dá uma corda para ele. Então até onde foi interessante para ela manter perto, ela manteve. Foi ele virar as costas, ela tirar ele da lista de visita, destituir ele como advogado. Ela não tem dó nenhuma. Aí a gente chega no terceiro episódio, que é, como eu disse, o mais bem avaliado no IMDb, e ele começa com o dia do assassinato da Isabella Nardoni. A Jatobá e o Alexandre estão ali na caixa do mercado, com o carrinho cheio. Tem duas crianças brincando dentro do carrinho, a Isabella e um dos filhos dos dois. O outro menor tá chorando, aquela confusão, o cartão não passa. E não passa porque o pai do Alexandre não pagou. É toda uma situação de estresse. Imagina, você fica um tempão dentro do mercado, escolhendo as coisas, com 3 crianças. Ela que parece que ficou com as crianças no carrinho olhando. Aí você passa tudo, embala tudo, para ter que deixar para trás, sabe? E tem aquilo ainda da dependência financeira. E aí ela comenta algo que evidencia e diferencia a situação de estresse, da situação de raiva que a Jatobá sentiu. Ela faz um comentário do tipo: duvido que a pensão dessa aí seu pai atrasa, se referindo a Isabela. Dessa daí é a Isabela. E é aqui nessa cena, nesse acontecimento, que surge a imaturidade dela. Em como que é mais fácil você descontar a sua frustração em alguém mais vulnerável. Porque a frustração dela deveria ser com o Alexandre. Ele que tem que ser o responsável por sustentar os filhos. O pai dele tem qual obrigação de pagar a pensão de filho? Né? Cobrir todas as despesas deles. Eles pediram permissão para ter 2 filhos e jogar despesa nas costas dos outros? Assim como os filhos dos dois, da Jatobá e do Alexandre, não têm responsabilidade sobre existirem, a Isabela menos ainda. Mas é mais fácil você direcionar a raiva de não ter o controle da sua vida, que também é uma opção dela, porque ela não tinha nada que impedisse ela de trabalhar. Mas é mais fácil ela direcionar essa raiva para uma criança do que direcionar para o marido. E aí a ela brigando com ele no carro porque o pai dele não pagou a fatura, a Isabela chamando, ela chamava de tia Carol, né? É criança chorando, outro filho não para de falar, o carro é pequeno, eles voltando sem comida, sem as compras. E tudo isso está na reprodução simulada, tá? Essa é a tese da acusação sobre o que aconteceu. A Jatobá dá um tapa na Isabela, que começa a sangrar. Os dois sobem. Eu não lembro se essa parte é como o Ministério Público diz que as coisas aconteceram. Mas aí o Alexandre coloca os 2 filhos no quarto deles. A Jatobá esgana a Isabela, que está ali no chão. Eles ligam para pessoas que a gente sabe que primeiro que ele ligou pro pai dele, depois ligou pro pai dela. E aí ela vai limpando o sangue da Isabela no chão. O Alexandre corta a rede de proteção e joga a própria filha da janela, se eu não me engano, do 6º andar. Quer dizer, é uma monstruosidade sem tamanho. E o amor pela filha não foi maior do que a pressão que a Jatobá faz nele. Aí vem a cena em que ela sai, ela recebe o direito da saidinha, ela vai para casa dos Nardoni e ela imagina eles trancando ela dentro do quarto. Então eu enxergo isso como a representação de tudo aquilo que eu disse. Essa bolha que ela vive, essa redoma em que ela se meteu, precisando estar sempre ligada a eles, dependente deles. Até para se sentir segura dentro do presídio, porque são eles que arrumam dinheiro para pagar a Cássia e garantir que ninguém mais vai praticar bullying contra ela, ninguém mais vai bater nela, pagando para fazer segurança dela a pessoa que mais a agredia. E o Pimenta Neves? Gente, eu não lembrava que esse homem tinha sido preso lá. Eu não sei nem se vocês lembravam do Pimenta Neves. Eu bati o olho no ator e eu fiquei pensando, gente, é o Pimenta Neves ou não é? Parece. Eu achei muito parecido. Muito, muito, muito parecido. Você vê, é tão parecido que eu bati o olho e eu já sabia que era o Pimenta Neves. Ah, aí tem a Poliana e a Raíssa, que nós já vamos saber os crimes delas.
Elas arrumam a Suzane para a famosa entrevista do Gugu. Ela vai para onde as detentas que têm um namoro ali, tem um lugar lá separado, mais arrumado, tem instalações que, vamos pôr dessa forma assim, melhores que o dormitório e tal. E ela vai lá para ficar, né, com o Sandrão lá no cantinho das casadas. Eu achei muito duvidosa essa escolha do Paulo Vilhena para fazer o Gugu, porque eu não acho nada parecido. Um elenco com tanto ator, com caracterização bem similar, eu esperava mais da escolha do Gugu, assim. Ah, e outra coisa, aquela entrevista, gente, não passou ao vivo, não, tá? É como eu disse, eles fazem coisas para que essas coisas tenham ganchos com outras coisas. Então, ela não passou ao vivo, ela depois passou gravada, mas era necessário colocar ali todos os personagens vendo, reagindo e tal. Eu achei até uma boa solução. O Gugu estava na Record na época, ele estava estreando o programa dele lá, e muito se tem falado sobre se o Gugu pagou ou não a entrevista. Gente, sério, vocês acham que depois daquele fiasco da entrevista pro Fantástico, a Suzane ia fazer alguma coisa sem ganhar nada em troca? Ainda fazer uma entrevista assumindo o namoro com a Sandrão assim do nada? Eu acredito 200% que aquilo foi pago, sim. E faz todo sentido ter sido a Sandrão a coordenar que a Suzane aceitasse. Por que eu acho isso? Porque ela participou. O Gugu meio que, quando você vê a entrevista completa, fica meio que parecendo que ele sabia que aquela relação já existia e a Sandrão, ela já estava até arrumada para ir lá ver ele. Tipo, sabe assim? Então eu acho que faz sentido eles colocarem a Sandrão como a pessoa que convenceu a Suzane a dar essa entrevista. E o Gugu, gente, todo feliz vendo que era o líder de audiência. Aquilo ali foi uma alfinetada. Aquilo ali pra mim foi uma alfinetada do roteiro. Porque nem ao vivo essa entrevista foi. Eu considero que colocaram ali pra dar aquela alfinetada no desespero pelo Bob que se tinha. Porque se tinha mesmo. E o Gugu tinha um quê de sensacionalismo. Gente, quem lembra da entrevista do Gugu com um falso membro do PCC? E essa entrevista do falso membro do PCC foi anos antes dessa entrevista com a Suzane. E a produção pagou aquele cara. Teve aquela entrevista com a vidente dentro do Carandiru. Então, assim, o Gugu, ele sempre trazia matérias, reportagens muito sensacionalistas. Então, eu acho que ali foi uma alfinetada na hora. A única coisa que me veio na cabeça, gente, juro por tudo que é mais sagrado, a única coisa que veio na cabeça quando eu tava assistindo isso, ele feliz, né, dizendo, né, que o Ibope tava alto, era o Rodrigo Faro no programa de homenagem ao falecimento do Gugu, falando, Gugu! Aí o cara, ele perguntando, e aí, e a audiência, Gente, eu só me vinha a imagem do Rodrigo Faro. Gugu! Juro. Ai, meu Deus do céu. E a similaridade da entrevista, dos trejeitos das atrizes, tipo a mão, o cabelo, o jeito de falar. Magnífico. Tipo, gente, muito impressionante. E aí a Suzane descobre, né, que o valor da entrevista não era de 100 mil reais, era de 120. E eu não sei nem por que ela ficou surpresa. Assim, eu fiquei olhando, meu filho, você tá surpresa da mulher ter mentido pra tu por quê? Ela é bandida que nem você. Tá surpresa por quê? O Assi Filó, né, bem serelepe, procurando outras pessoas pra entrevistar. A gente vê o Lindenberg, que eu lembro a vocês, pra quem tá ouvindo isso aqui agora no começo de novembro de 2025, vai sair na Netflix meu comentário sobre o caso da Eloá. Então assistam. Vai ser bem legal, vou assistir, vou trazer pra vocês isso aqui depois. E tem o Gil Rugai. E eles apareceram assim bem rápido. E isso aqui, ó, o aparecimento dessas duas pessoas que tem uma, duas falas e somem, tem uma segunda temporada de Tremembé. Aguardemos, gente. Aguarde, porque vem aí. A descrição do Pimenta Neves. Gente, eu sabia que era ele, eu sabia. Aí eles colocaram assim, diretor de um jornal diário. Olha, eu dei cada gargalhada. Porque o Pimenta Neves, quando ele assassinou a Sandra Gomide, ele era diretor do Estadão, que é um jornal muito grande. Hoje já é grande. Imagina lá atrás, quando eles estavam todos lá presos.
O que não era o Estadão? Era muito maior. Então, eu achei muito engraçado que, para não citar o jornal, né, eles botaram Jornal Diário. Eu ri tanto, mas assim, gente, eu gargalhei, juro. Eu comecei a gargalhar. Porque quem conhece o caso sabe qual que é o Jornal Diário. Então, assim, pra que botou? Pra que botar diretor de um jornal diário? Eles não colocaram a profissão de nenhum outro, só no dele. Olha, gente, essas coisas assim, essas pimentinhas que tem no roteiro, olha, eu não boto minha mão no fogo não, mas eu tenho muito assim, um feeling de que isso é coisa do Ulisses, porque vendo as entrevistas dele e tal, isso é muito a cara da personalidade dele. Mas me valeu boas risadas, morri de rir. Aqui eu acho que é Daisy o nome da mulher do Christian, né? Bem, ela volta pra visita. Não é que o policial penal, que é o mesmo que tava lá na porta da cela da visita íntima, conta pra ela do caso do Christian e do Luca. Gente, que homem fura-olho, né? Doido pra pegar a mulher do preso. E ele pega, né? Cara, é cada coisa. Meu Deus do céu. Furando o olho do preso. Olha que coisa. Eu achei isso também muito cômico. Até o Roger, gente, tendo visita íntima. Com a ajuda do Atuzinho, né? Eles deixam bem óbvio, assim. Olha, eu fico imaginando o Roger Abdelmaci assistindo isso. O ódio dentro do coração dele. E eles botam um zoom bem na cartela de remédio do azulzinho, do Viagra. E olha, eu achei muito... Essas alfinetadas, eu tenho quase certeza que é coisa do Ulisses. Eu achei muito engraçado, gente. Eu achei muito engraçado. Mas assim, pra quem tá fingindo que tava morrendo, meu Deus, você não tá preocupado de ter um infarto, de bater as botas tomando Viagra, não, né? Tá bonzinho, né? A preocupação dele é visita íntima. Olha, jura, cada coisa. E aí tem a história das máquinas de costura, né? Que a Suzane conseguiu Gente, a Suzane conseguiu engabelar o Gugu. Eu fico sem acreditar que ele caiu naquele papo furado que ela queria sair, abrir um ateliê, costurar e tal, a ponto dele gastar um dinheiro alto. E disse que foi do próprio bolso, tá? Olha, isso mostra o nível da manipulação que ela consegue exercer sobre quem ela conhece, que é digno de estudo. Assim, falo de coração aberto pra vocês. Tinha que ser estudado. Eu fico admirada. Como que consegue? Aí a policial penal, finalmente, né, pegou a filha lá com o Daniel. Ninguém observa os presos, né? Deixa eu fazer esse adendo aqui. Como que ninguém viu os dois indo para um lugar vazio? Olha o perigo, gente. Se esse homem mata essa garota, ou algum outro preso, assim, desavisado, pega uma mulher dessa da visita, mata. Gente, não tem um policial penal observando essas pessoas, não. Eu fiquei chocada. Eu não fiquei nem chocada com eles estarem se pegando, não. O que me fez ficar em choque foi como que eles vão para um lugar longe de tudo, ninguém vê. Gente, olha o perigo. Eu fiquei pensando, gente, que isso é perigosíssimo, né? Se isso acontece de verdade, isso é loucura. Aí a mãe do Luca levou a calcinha. Ela vestiu, né? E tirou lá dentro já da penitenciária, entregou pro filho. Ai. Gente, que cena é aquela do Christian dando uma andada com a calcinha pro Luca? Meu Deus do céu, que coragem. E o Duda, que é o nome dele, né? Eles usam o nome de Luca, mas é Duda. O Duda diz que aconteceu mesmo, tá? Ele guarda essa calcinha até hoje. Espero eu que ele tenha lavado, né? Mas ele guarda essa calcinha até hoje, gente. Até hoje. E o Christian nega, tá? Ele já fez vários vídeos negando essa história toda. O Duda veio como aquela boa pessoa que entrega conteúdo. Ela veio com calcinha, veio com carta, veio com prova, veio com print. Print não, tô brincando. Veio com print não. Mas veio com provas em live. Jogou foto, jogou tudo. Provou por A mais B. Que é sim, essa história é verdade, sim. E eu não sei porque que o Christian nega tanto isso. Que eu li o povo na internet falando que o Christian não deveria negar, não. Porque foi essa história de amor entre ele e o Duda que, de certa forma, humanizou o Christian, sabe? Assim, eu vi um monte de gente super torcendo pro casal e tal. Eu não sei porque ele nega, gente. Que bobeira, já foi, bagulho. Todo mundo sabe que ele é pegador, né? Porque
de mulher, no caso, né? Porque numa mesma série, com 5 capítulos, o homem pegou a Duda, pegou a mulher, pegou... Pô, se tem uma coisa que as pessoas não duvidam, é que esse homem gosta de mulher. Então não sei por que nega. Bobeira. Mas, muito engraçado, gente. Muito engraçado a história da calcinha. O homem até hoje guarda a calcinha. Oh, meu Deus. Aí, finalmente, a gente chega agora no 4º episódio. E aí que nós vemos o que a Sandrão fez. Ela armou o sequestro do filho da vizinha que pediu 4 mil reais. Aí aparece ela, os comparsas pegando o dinheiro. Um deles reclama do valor que é baixo. E quando eles voltam lá no local do cativeiro, o menino tinha soltado, reconhece ela, chama ela de tia Sandra. Gente, muito cruel. Muito cruel. E ela faz o comparsa adolescente executar o menino. E ela ainda fica segurando o garoto. É assim... É muito complicado. Você fica quase desejando que esse adolescente que vai atirar acerte nela. Dá até pena que o tiro foi de raspão no braço. Porque assim, eu me peguei desejando que ele mirasse e acertasse na cabeça dela. Você vendo o que vai acontecer, você fica assim, tomara que ele acerte na cabeça, tomara que ele acerte na cabeça dela, tomara que ele acerte na cabeça dela. Porque, meu Deus do céu, é muita crueldade, é muita crueldade. O Roger vai pra casa, que é outro, né? Ele e a Suzane, ele e a Suzane são parecidíssimos, né? Deu um jeito de ter o que ele queria desde o começo. A cara, gente, impagável. Cara do detento que ficava ali empurrando ele na cadeira de rodas, vendo ele levantando da cadeira, quase correndo pra fora do presídio, olhando assim, ó, descrédulo, olhando assim, falando, meu Deus, não acredito numa coisa dessa. Muito bom, muito bom. E aí tem o gancho da Poliana contando pra Suzane sobre o irmão dela, que é o Rogério. Eu não anotei se eles usam o nome do Rogério mesmo, mas é o Rogério. E o Sandrão, que progrediu pro aberto, vai pra fila de visita cobrar da Suzane os 20 mil reais da entrevista que o Gugu depositou lá, junto dos 100 mil reais na conta da Suzane. E como toda cobra que come cobra, a Suzane fala, tá na minha conta, é meu, né, querida? Eu não queria estar te informando, não, mas tá na conta de quem? Na minha, né? Lá está e lá continuará. Então, assim, acabou o amor, acabou o namoro, e aí, como se fosse um milagre, surge o Rogério. Até os olhinhos dela brilham. Porque ela precisava de um endereço para saidinha e ele era a solução. E você vê como que a mente da Suzane trabalha rápido, né? Menina, os neurônios dela fazendo as sinapses assim, ó, muito rápido. É coisa de milésimos de segundo. Ela olha para ele, claro que a gente não sabe se foi exatamente esse mesmo período, né? Assim, demorou tão pouco tempo assim. Mas eu acho muito interessante, porque ela faz a sinapse muito rápido e ela fala, é ele, a solução é ele, porque ele já estava interessado nela mesmo. Tá ali, disponível. Fácil, né? E ele é evangélico. E aí eu fiquei me perguntando, será que foi por isso que ela, dentro do sistema carcerário, ali em Tremembé, virou evangélica por um tempo na vida real? Porque na série meio que fica explícito essa ligação. Mas será que na vida real foi assim mesmo? Tipo, eu tô com um cara, preciso desse cara, porque eu preciso do endereço dele, preciso de alguém lá fora, esse cara é evangélico, então vou me fazer de evangélica agora pra ele me aceitar melhor? Não sei, gente. E vocês reconheceram quem era o ator que fez o Rogério? Eu fiquei olhando pra ele, olhando, pensando comigo assim, gente, eu conheço esse rosto de algum lugar. Aí, onde eu tava anotando, né, assistindo e anotando, eu escrevi assim, parece um menino do Central do Brasil. E não é que era mesmo? Gente, eu achei muito legal. Primeiro porque, geralmente, minha memória é péssima, né? Eu achei incrível eu ter lembrado dele, porque eu nunca nem assisti Central do Brasil. Mas... E dele tá ali, né? E dele fazer parte da série. Eu achei muito legal. Muito legal. O ator que faz, porque agora vem uma sequência da Elise com a família Matsunaga. Esse ator que faz o pai do Matsunaga, do Marcos,
Gente, ele faria muito bem o próprio Marcos. Eu gostei muito da atuação dele. E aqui, nessa situação do documentário, foi o advogado da Elise quem intermediou esse contrato com o streaming, né? Que é o caso a Netflix, que é o advogado dela até hoje, que é o Santoro. R$1 milhão. Vocês acreditam nisso? Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Que eu saiba, de todas essas séries e documentários de true crime, puxando de memória, eu acho que esse é o único que eu sei que o criminoso condenado faturou. Eu não tenho lembrança de ter existido algum outro. Claro que sim, gente. Vocês deixem aqui nos comentários. Vocês, por favor, se tiver algum, deixa aqui no comentário se você está ouvindo no Spotify. Tem a caixinha aqui de comentário no YouTube também. Deixa o comentário, caso você se lembre. Mas esse aqui foi o primeiro que eu lembro das pessoas terem. E no caso da Elise, foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo. Eu achei muito peculiar, assim, sabe? Essa negociação que supostamente o Santoro fez com a Netflix. Achei. Quem acompanha o Ulisses pegou a referência que tem nessa cena, que é logo em seguida dessa audiência, né? Do chinelinho da Suzane. Cara, tiveram a coragem de colocar a personagem usando o chinelo que a Suzane faz hoje. Na verdade, eu acho que era a Luciana Alberg que fazia durante um tempo, agora eu já não sei. Mas o Ulisses sempre disse que acha aquele chinelo breguíssimo, caríssimo. E não é que ele colocou na série e ainda deram um pequeno zoom assim. Gente, ele é muito debochado. Ele é muito debochado. E aí todo mundo recebe a saidinha junto. Óbvio que tem que receber, gente. Porque olha que cena, que plano legal. Você pegar todos aqueles criminosos hiper famosos enfileirados assim na porta para sair. Então, obviamente, isso não foi desse jeito, né? Não é todo mundo. Que praticamente você esvaziou, né? Esvaziou a penitenciária para todo mundo sair junto. Não foi desse jeito. Mas aqui foi todo mundo desse jeito. Todo mundo saiu junto. Os amiguinhos vão sair, ficar fora 7 dias. Parece até a porta do inferno abrindo. Eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, abriu a porta do inferno. Esse banco de gente saindo. Deus que me livre. A quantidade de maldade sendo despejada no mundo quando tu abre essa porta. Aí, um pouco antes, né, deles saírem, a gente descobre o que, pra mim, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas assim, com certeza top 3 dos piores crimes cometidos por uma detenta de Tremembé, que é o da Poliana, da Luciana Alberg. Ela já tinha aparecido lá no primeiro episódio, porque ela foi a primeira a falar com a Suzane. A Jatobá avisou a Suzane pra não se misturar com ela, por causa do crime que ela cometeu e tal. E quando elas estão se arrumando pra sair, dá o freeze nela e mostra o que ela faz. Ai, gente, assim, que ser abjeto, que pessoa repugnante. Imagina você cometer um crime, filmar suas meias-irmãs sendo estupradas pelo seu marido, pelo seu amante, e a coisa ser tão pesada que os pedófilos que você tenta vender os vídeos denunciarem você. Eu nem me forcei a tentar imaginar a cena, porque é tão brutal, é algo tão repugnante, é algo assim tão devastador, que eu não me permito nem imaginar. Esse crime dela não é similar, mas eu acho que dá uma pareada com os crimes que abrem o último episódio, que são os crimes cometidos pelo Roger Abdelmaci. Um homem, uma criatura, se aproveitar de mulheres frágeis que estavam ali, confiando nele, estavam pagando uma fortuna, acreditando que ele seria capaz de dar um filho a eles. O sadismo é tanto que ele ainda faz o marido esperar na sala do lado. E ele dopa essas mulheres e estupra elas. É tão repulsivo, desprezível, é execrável. Esses dois últimos, a Luciane, aliás, esses 3 últimos, a Luciane, o Roger e a Raíssa, pra mim, chega a te subir uma coisa ruim, sabe assim, te causa um nojo muito forte.
E aí os presos descobrem que lançaram um livro do Assi, que ele escreveu no livro, eles descobrem tudo. Ele desmascarou o esquema do Roger todinho, que foi uma bomba, tanto para os detentos quanto para a diretoria. Ele não poupou o seu ninguém, no tal do livro. E a justiça ter mandado proibir e recolher tornou, tipo assim, esse livro agora é um dos mais procurados e superfaturados deste país. Não há mais nada que as pessoas não estejam querendo nesse momento do que este livro. Mas lembrem-se, gente, ele está proibido pela justiça, tá? Então ninguém lerá, porque ninguém tem. Compreenderam? Depois de 8 anos, os Nardoni, né, Jatobá e Alexandre se reencontram. Que encontro desconfortável. Eles não têm assunto, não tem jeito, eles não se olham direito. É bem estranho, né? A Daisy, a esposa do Christian, não satisfeita em fazer um escândalo, jogar comida na cara dele, explanar porque sabia do caso com o tal do Luca, perdoa, volta, faz sexo com o policial penal, fica esperando o homem na saidinha, gente, na pertinho do Luca, que também saiu, tá lá na porta. Ai, olha... Esse homem tem um borogodó, né? Porque rodou, tá os dois ali na porta esperando ele na saidinha. A esposa e o amante da prisão. Ela não satisfeita com tudo que já tinha acontecido, ela não me bota um rastreador na moto dele. Gente, mulher obcecada. Obcecada. Assim, eu entendo os motivos dela, né? Que não é dito na série. Se eu posso estar enganada, mas eu acho que eu não tô, não. Eles têm uma filha juntos. Agora eu não lembro se é uma filha ou um filho. Eu acho que é uma filha juntos. Ou algo assim. Acho que ela... eu posso estar errada. Eu posso estar falando merda. Mas, se eu não me engano, é essa que trabalhava num banco. Então, assim, ela tem uma história muito complicada. Então, por um lado, eu até... Conhecendo a história dela, eu entendo o comportamento dela. Mas não justifico. Porque, amor, você vai ficar sofrendo por um homem que tá preso. Mas tudo bem, né? Cada qual... com seu cada um, né? Fazer o quê? Escolhas, né? Não tenho nada a ver com isso. E no fim, o Christian acaba dispensando os dois, né? Pra você ver. Acabou não ficando com nenhum. Como eu disse, todo mundo saiu e aparece a Elise na porta da escola da filha. Agora, como que ela descobriu que essa menina estudava? Se ela sai com essa menina. Achei muito doido isso. Assim, claro, gente, ela não fez nada. Além de sair lá na saidinha, ela saiu lá com cartaz que tinha um recado pra filha, estava escrito minha filha te amarei além da vida. Gente, vocês perceberam que tá em vermelho assim, um contorno vermelho no amarei? Não sei, achei estranho, sabe? Não sei, às vezes nosso subconsciente faz coisas, né? Trabalha de formas que ninguém entende. Porque eu achei meio estranho. Agora, ela não sequestrou a menina nem nada, mas... eu fiquei assim, meio... Como é que essa mulher descobriu que essa menina estudava, gente? Meu Deus do céu, perigo, né? E aí vem o último choque que essa série me proporcionou, que é o crime da Raíssa, ou Vanessa, que é o nome real dela, como eu disse pra vocês. Esse último episódio, pra mim, traz os 3 piores crimes que tem na série toda. E a Raíssa, ela chama a Suzane pra ser madrinha do casamento dela, que ela ia aproveitar esses 7 dias, né, de saidinha pra casar. A Suzane foi no casamento com o Rogério, numa igreja evangélica, e o noivo, gente, olha, eu não sei nem o que sentir. O noivo era o pai do menino de 4 anos que ela matou espancado, soco, porque ela ficou irritada com o choro dele. O discurso desse homem, gente, eu fiquei ouvindo sem acreditar. Sabe, tem aquele meme, né, do cachorrinho com o sombreiro mexicano. Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Que ele perdoava porque ele percebeu que ela não matou o filho dele. Foi o diabo que usou ela para matar o filho dele. Sabe, eu fiquei olhando e falei, esse homem tá falando isso mesmo? Eu pensando assim, gente, não é possível que essa história é real. Não é possível que isso aconteceu mesmo assim. Porque, mesmo que tivesse sido o diabo, que ele verdadeiramente creia nisso. Gente, perdoar, tudo bem. O perdão é muito mais para você do que para o outro. Mas você casar de novo com essa mulher
ela espancou um bebê praticamente, o filho dele, e ele falar ainda justificando. Eu fiquei estarrecida. Sabe assim, quando você não consegue reagir? Eu não sabia nem como reagir àquilo que eu tava vendo. E a Suzane, hipócrita como é, no púlpito, dando um discurso profético de arrependimento, de libertação, quando nada daquilo é verdade. Pior que o mais grotesco disso tudo é que coisas assim acontecem. Gente inescrupulosa usando de religião para enganar pessoas, para ser visto como alguém que pode ser socialmente aceito. Um nojo. Aí a Dadá, que lembrem, né? É a Maria Bonita, que foi para Tremembé, tanto fez que a Bonita conseguiu ir, usando o telefone de Tremembé. Gente, sério, meu Deus do céu. Usando o telefone do presídio para denunciar a Suzane, porque ela deveria estar em Angatuba, que é onde é a localidade da saidinha dela, e estava no casamento. E aí, com seu jeitinho adorável, a Suzane vai lá, né, falar com a juíza não pune ela por descumprir as condições da saidinha, não. Porém, entretanto, como bem claro na série fica, ela diz que ela não é a única criminosa do Brasil. E tu sabe que ela não tá errada? Porque tem quem fez coisas piores. A gente viu isso durante esses 5 episódios. O Daniel, que pediu a Celine em casamento, tava sofrendo, querendo tirar a própria vida por causa da Suzane 30 minutos atrás. Agora, meu filho, já tá pedindo até outro em casamento. Rápido a beça. Tudo bem, tem licença poética, né, gente? São 5 episódios, tem que dar uma acelerada, né? Mas achei interessante. Ele e ela são educadamente, né, sugerido a eles para saírem do restaurante que eles estão. E meio que isso aqui quebra essa narrativa de que esses criminosos são endeusados e pronto. Não! Há quem endeuse essas pessoas? Sim, tem. Mas a maioria da sociedade repele. E quando são criminosos que ficam conhecidos, que ninguém deixa cair no esquecimento, mais ainda, e precisa ser assim. Essas pessoas têm direito à ressocialização, a lei diz que elas têm, a lei existe para ser cumprida, mas essas pessoas que cometeram crimes tão bárbaros precisam ser lembradas, precisam serem marcadas, porque as vidas que elas tiraram não voltam. Quem matou pai e mãe vai sair matando qualquer um? Não. Não tem prova disso. Mas essa pessoa mata, não se arrepende, não tenta ser alguém melhor de verdade. É uma pessoa manipuladora. Ela precisa sim ser todo dia lembrada de que ela é uma assassina. Aí tem a questão lá do dinheiro da Netflix, que eu falei, né? Que o Santoro lá, o advogado que seja, fechou com a Netflix por 1 milhão. E aí o próprio advogado já desconta o dele, aí desconta processo civil da Elise. Eu achava que esse advogado dela da execução penal era pro bono. Aí eu fiquei assim, nossa, me enganei então, porque eu achei que ele estava trabalhando pro bono, sem cobrar, mas me enganei. Mas, sei lá o que ela devia. Eu sei que descontando tudo, porque assim, ela ficou sem o dinheiro do tal do apartamento, sem dinheiro de venda de adega, sem dinheiro pra tudo. Mas descontando todas as dívidas que ela já tinha, e eu não sei nem de onde que saiu tanta dívida, né? Porque ela vendeu apartamento, vendeu adega, custou, pagou um monte de coisa, ainda ficou com dívida, meu Deus do céu. Eu sei que no fim ela ficou com... Eles dizem que ela ficou com 1/4 do dinheiro. Então é o quê? 250 mil, né? É bem mais do que eu acho que ela merecia, assim, opinião minha, tá, gente? Eu sei que pode ser que vai ter aqui alguém me ouvindo e vai falar, ela ganhou foi pouco. Tudo bem, respeito a sua opinião. Eu acho que ela ficou foi com muito. E eu acho que se um criminoso não tem que ganhar nada com o crime que ele cometeu, nenhum tem que ganhar. Não tem que ter exceção. A não ser que o valor que ele deveria ganhar seja convertido em indenização para a família da vítima. Então, assim, eu acho que se esse dinheiro da Netflix tivesse sido convertido para a família do Marcos... mas eles não precisam, Gisele, mas eu tô falando de criminoso, não tô nem falando deles, eu tô usando a Elise de exemplo porque é o que tá mostrando aqui. Mas, se for pro criminoso condenado
ganhar dinheiro com o crime que ele cometeu, esse dinheiro deveria ir para pagar a indenização para a vítima. Não importa se a vítima é bilionária, se ela é milionária, se ela é uma pobretona, se ela é uma pessoa em situação de rua, não importa quem seja essa vítima e quem seja a família dessa vítima. Não importa se tem dinheiro ou se não tem. Se o criminoso cometeu um crime e ganhou dinheiro com isso, eu, Gisele, acho que esse dinheiro não tem que ficar com ele. Isso tem que virar indenização para a vítima, para a família da vítima que ela matou. Mas aí não sei, né, como é que funcionou essa situação aqui. Mas eles dizem que ela ficou aí com 1/4 desse 1 milhão. E aqui de novo o Ulisses botando a Elise para comer um japonês. Ele é de fato debochado. Eu acho que todo mundo que viu a série e conhece o caso entendeu essa referência, né? Que é a foto dela na saidinha, que foi para onde ela não deveria, tipo a Suzane, para ir comer um japonês. E aí os Nardoni voltam para onde tudo começou, que é o mercado. E agora não tem mais a Isabela, né? Mas vocês reconheceram que o comportamento da Jatobá não mudou em nada? Aquela detenta moada, amedrontada, voltou a ser a esposa nervosa, atacada, irritada. E os filhos dela não são as criancinhas pequenas. De todos os personagens, eu acho que o da Jatobá foi o que fica mais óbvio, essa complexidade que eu já falei com vocês aqui, que eu acredito que as pessoas, todos nós temos. Essa dualidade de personas que nós levamos para a vida. Ela, em momentos, parece ser alguém vulnerabilizada por essa família, apagada, dispensada, que os filhos não aceitam mais, não a veem como mãe, com sogros que a oprimem, uma vida controlada por eles. E em outros momentos, ela é amargurada, irritada, passivo-agressiva, ela é sonsa. Eu acho que assim, gente, o crime dos Nardoni é bem peculiar, porque mesmo depois de todos esses anos, os dois, de alguma forma ou outra, ainda estão juntos. E até hoje eles mantêm essa inocência. Então, tem aqui uma abertura na interpretação dela e dele, que eu acho que é proposital, da gente não saber o que de fato aconteceu naquele apartamento. Sabe assim? Então eu sinto muito isso, que a série acaba deixando aberto, porque é aberto mesmo. E o Christian é safado, né? Eu falei pra vocês, não ficou com nenhum dos dois e ainda foi arrumar outra. E como consegue arrumar quem quer, né? Olha, ele não demorou nada pra arrumar quem quisesse ele, foi rapidinho. Só que a outra tinha botado o rastreador, menina. Olha, que barraco, né? Ela não satisfeita de receber um não, ela ainda foi atrás da humilhação. E nem foi a última humilhação, né? Porque a última humilhação foi ela aí depois, na porta do presídio, pedindo pro Daniel dizer pro Christian que perdoasse ela, né? A mulher sai quebrando tudo no bar, que o Christian tá lá encontrando essa mulher, né? Ele usando o Sigame do telefone de casa. Ai, gente, eu sinto tanta falta disso, era muito bom. Ai, que pena que acabou o telefone fixo. E aí ele atende, né, no Sigame, ele atende a ligação do agente, né, da saidinha, que cuida lá se ele tá cumprindo tudo certinho, o horário e tal. E aí ele diz, né, pô, não, tô em casa, né? Porque ele tá atendendo o número de casa no Sigame, né? Não, pô, tô em casa. Não tava. Não estava. Mal ele sabia o que estava por vir. A mulher quebrando tudo, aí chama a polícia. Olha, ele tentando... Isso tudo aconteceu de verdade, tá? Que homem burro. Gente, esse homem não tem... Realmente, ele não é um bandido profissional. Porque ele não tem malandragem alguma. Graças a Deus, né? Graças ao meu bom Deus. Porque se fosse esperto, né? Não tinha ficado preso. Mas graças a Deus é burro. Assim, coitado, não vamos ofender, né? Não é burro. É só meio lento, meio lerdinho. E o Rogério achando que Suzane estava triste, porque a gente viu, né, que no caminho para Angatuba o Andrés mandou uma mensagem para ela. E aí o Rogério fica achando, você tá triste porque o Andrés não veio, né? E tal. Coitado. Ela tava mesmo triste porque tava armando bote no irmão para conseguir a herança da avó, que de boba ela não tem nada. Só ele que acreditou, gente, naquele papo furado dela no púlpito. Coitado, né? É muito inocente. E não dá outra, né? Ela fica ali, ó, você vê a mente dela trabalhando, já planejando
para colocar o Rogério para rodar para fora da vida dela também, porque ela não aguenta mais aquela conversa de Jesus, de frases motivacionais. Você vê assim, sabe? Na interpretação, a cabeça maquinando, como se fosse um parasita. Penso muito na Suzane como um parasita, sabe? Ela tá ali sugando tudo daquele hospedeiro. E aí, quando não tem mais o que fazer, o que mais sugar, ela já pula para um próximo hospedeiro. E aí ela se livra daquele que ela tá sugando. É muito isso, assim. Pra mim, na minha cabeça, é uma analogia que faz completamente sentido. E aí o Roger, gente, o final do Roger pra mim foi o melhor. Que não é final, né? Eu já falei pra vocês que com certeza vai virar aí uma segunda temporada. Mas o final dele, nesse 5º episódio, pra mim foi o melhor. Porque ele fez de tudo pra ir pra casa de custódia, que é um lugar, que é tipo um hospital melhorzinho, né? Cheio de privilégio e tal. Crente quer viver bem agora. Mandaram ele pra ala psiquiátrica. Gente, que satisfação. Tu pensa em alguém que não tem uma doença mental, só maldade mesmo, ter que conviver todos os dias com um doente mental grave, violento. Gente, isso é um deleite pra alma. Juro. Mereceu e não foi pouco. Aí o final da série, né, com alguém batendo na cabeça da Suzane e ela caindo, aí vem uma poça de sangue, né? É aquela confirmação, gente. Só tem que ter uma segunda temporada. Não sei nem se esse negócio aí da Suzane, alguém bater nela, ela cair, nem sei se isso é verdade. Mas eu sei que isso é um gancho pro que virá. Com certeza. Então, aguardem que daqui a pouco o Ulisses avisa que tem aí uma segunda temporada. Aí aqui as minhas considerações finais. Eu gostei muito da série, gente, de verdade. Eu amei, eu achei muito bem feita, muito bem produzida, a direção, tudo maravilhoso. Alguém comentou que a Sandrão parecia o Nick Carter do Backstreet Boys. Gente, eu não consigo desver isso. Pra mim, agora eu olho pra ela e vejo o Nick Carter. O processo de caracterização, eu falei lá no começo do episódio, foi estupendo. Até as tatuagens do Christian, nos mesmos lugares, mesma altura, tinta. Olha, igual, muito perfeito. Ah, uma outra curiosidade que eu achei muito engraçado, o nome da faculdade que a Suzane fez vestibular e passou na faculdade de Taubaté, Fatal. Gente, que trocadilho bom. Eu acho que é Unital o nome. Eles botaram Fatal, foi muito bom, foi muito bom. Essa tirada, assim, foi muito inteligente, eu achei muito legal. Existe essa discussão da romantização do crime, de se ganhar dinheiro no nicho do true crime em cima dessas vítimas. Toda vez que lança uma série nova, um documentário novo, volta essa mesma discussão online. A minha opinião sobre, por motivos óbvios, é completamente parcial, né? Eu trabalho dentro desse nicho, então eu mesmo que sendo pouco o dinheiro que eu ganho com isso, eu ganho. Só dá para comprar umas garrafinhas de Coca Zero? Sim. Mas é um ganho advindo do meu trabalho do mesmo jeito. Eu comecei sob investigação no fim de 2021 e eu só fui ganhar dinheiro com ele no meio do ano passado. Foram 3 anos fazendo tudo. Mal conseguindo custear o valor mensal da internet, com os valores de apoio. E eu fiz, e ainda faço isso, porque isso aqui surgiu de algumas experiências minhas, mas uma das principais é a minha experiência de viver em um lugar onde todo dia morre alguém. E essa pessoa aparecia exaustivamente, sei lá, no RJ2, no Bom Dia Rio. No dia seguinte, ninguém mais falava dela, porque outras tantas tinham morrido. E aquela pessoa virou só um número, somando ali numa estatística. E aquilo me intrigava, porque era como se, de repente, aquela pessoa não merecia mais uma linha de rodapé, sabe? E eu sabia que para a família dela, aquela pessoa, era alguém importante. E eu queria que não só mais e mais pessoas conhecessem além da morte daquela pessoa. Eu queria que se soubessem a história daquela pessoa, quem ela era, como que ela era. E a partir do crime cometido contra essas pessoas, contra essas vítimas, eu conseguisse trazer uma informação, um conhecimento. E foi por isso que eu fui estudar. Eu fiz cursos de criminalística, medicina legal, de criminologia. Eu fiz uma especialização em ciências criminais por quase 2 anos,
Eu participei de curso de direito penal, de atuação no Ministério Público em casos de violência contra a criança. Eu procurei conhecimento para isso aqui virar algo produtivo, né? Para que esse podcast fosse produtivo para quem me acompanhasse. Quem está aqui há muito tempo já me ouviu falando sobre o papel social que eu acredito que quem trabalha nesse nicho tem. E isso toma tempo, toma investimento, toma muitas e muitas vezes saúde física, saúde mental. E eu mesma fui muito reticente por esses 3 anos em ganhar dinheiro com isso. E foi um trabalho psicológico muito grande não me sentir mal em ganhar dinheiro com isso. Então, semana sim, às vezes, até na outra também, eu recebo pedido de família por ajuda, para divulgar o caso de um familiar, de alguém que foi assassinado, de uma família buscando justiça. É mãe, amigo, cunhado, irmão, irmã. Eu já fui procurada por vários nesses últimos anos. E muitos vídeos que vocês veem de casos no meu perfil lá no Instagram, no meu TikTok, vêm desses pedidos. Então, é um trabalho que faz diferença, sim, na vida de muita gente. Crime, gente, existe desde que Caim matou Abel. E alguém escreveu sobre esse crime, porque está lá na Bíblia. Então, alguém queria que essa história chegasse até nós e servisse de lição. Se surge alguém que comece a achar que Caim é o máximo, decide abrir um fã-clube para ele, não é culpa de quem perpetuou a escrita desse homicídio que o Caim cometeu, porque isso sempre vai existir. Se o crime ou o criminoso será venerado, depende de você que está aqui consumindo, você que está me ouvindo. Como que você recebe esse caso? Se você entende os casos que eu trago ou que as pessoas dentro desse nicho de true crime que você gosta trazem como um alerta, você aprende a ver padrões, a entender numa conversa com uma amiga que ela tá te contando algo, que aquilo ali é obviamente uma história de uma mulher que está passando por um relacionamento abusivo e você lembra de um caso que você ouviu aqui, ouviu em qualquer outro lugar, e isso te auxilie a aconselhar essa sua amiga, a ajudar essa sua amiga, o nosso papel de criador desse tipo de conteúdo foi cumprido. Agora, se você é quem vê um acidente e ao invés de ligar para o socorro, pega o celular para filmar o corpo e mandar para grupo do WhatsApp, se você é aquele que todo caso fica pedindo foto de cadáver, se você é daquele que fica seguindo traficante, feminicida, pedófilo, estuprador, estelionatário em rede social, o problema está em você. Não está na Paranoide que fez Tremembé, não tá em mim, não tá, sei lá, no Beto Ribeiro, na Jaqueline Guerreiro. Essas pessoas todas. Não tá em quem tá produzindo o conteúdo, não tá na polícia que tá. Não, tá em você. Esse foi o episódio, eu sei que ficou extremamente longo, gente, eu sei. Mas é aquilo. Inclusive, já é um spoiler. Pra quem fica me mandando mensagem, sério, quando é que você volta? Volta com a 4ª temporada, eu tô morrendo de saudade, preciso ouvir. Gente, vocês estão pedindo, vocês não têm noção do que vocês estão pedindo. Porque os primeiros episódios estão imensos de longo. É coisa de 2 horas de episódio. Eu quero ver se vocês vão ter paciência para receberem os episódios que estão vindo por aí. Então já eu volto, tá? Com outro Crime em Cena. Mas o podcast tá voltando, gente. Eu já falei isso para vocês. Acalme-se que eu quero ver vocês acharem tempo nesse final de ano para ficarem me ouvindo. É isso. Daqui a pouco eu volto, ou com outro episódio, ou com outro Crime em Cena. É isso por hoje. Beijos!